Fala pessoal, beleza? Sou o professor Bruno do componente curricular de matemática. Hoje estarei apresentando para vocês o conteúdo de área de figuras planas. Esse conteúdo será abordado na turma do 6º ano, tá? Aqui eu coloquei algumas figuras geométricas que a gente está identificando e em seguida estarei demonstrando para vocês que cada figura geométrica tem a sua fórmula específica para calcular a sua área, beleza? Qual o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula nada mais é fazer com que o aluno consiga visualizar todo aquele conhecimento adquirido em sala também no seu cotidiano. Então aqui nós temos a planta baixa de uma casa, aqui eu tenho um pasto, aqui eu tenho um loteamento. Para ele realmente identificar assim, ó, nossa, aprendi isso em sala, olha, dá para aplicar aqui, né? Fica bem legal essa parte aí, beleza? Em seguida, pessoal, aqui nós temos o que realmente é a área de uma figura geométrica plana. Bom, a área de uma figura geométrica plana nada mais é do que a sua região interna, certo? Delimitada pelas suas arestas, tranquilo? Aqui eu tenho toda essa superfície verde que representa a área dessa figura geométrica plana. Vamos lá? Então, de princípio, aqui eu tenho o triângulo, o quadrado, o retângulo. Como você pode observar, nesse caso, cada figura tem o seu formato, né? Tem as medidas dos seus lados, tá? Então, de princípio, triângulo. Mas como que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Lembrando que essa fórmula é para um triângulo retângulo. Em seguida, eu tenho a fórmula da área do quadrado, né? Por que ela pode ser aqui? Ó, L ao quadrado. Nesse caso, pessoal, o quadrado é uma figura geométrica plana que contém 4 lados. Portanto, todos os seus lados sempre serão iguais. Beleza? Em seguida, eu tenho a fórmula da área do retângulo, que nada mais é que base vezes altura. Prof, o retângulo também tem 4 lados, ok, mas repare que esse lado e esse lado são iguais, portanto, são maiores do que o outro lado. Beleza? Vamos lá então, continuando. Agora, o que é a área do quadrado? Bom, a área do quadrado nada mais é que a sua região interna delimitada pelas suas arestas, podendo ser calculado pela fórmula. Quem é a fórmula? AQ, que é igual a lado vezes lado, ou AQ igual a lado ao quadrado. Toda vez que eu falo em fórmula, é muito importante que o nosso aluno tenha em mente o que cada componente dessa fórmula significa. Vamos lá então? O que é o AQ? O AQ é a área do quadrado, beleza? Então nesse caso é onde nós estaremos identificando esse resultado. E o L nada mais é que o lado do quadrado. Vamos lá? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, tá? Calcule a área do quadrado com as medidas dos seus lados equivalente a 10 centímetros. Bom, toda vez que eu falo em área, geometria, perímetro, todo esse processo aí, lembrando que nós temos que desenhar para poder realmente visualizar todo esse processo. Então aqui nós temos o desenho do quadrado. O enunciado falou que ele tem 10 centímetros de lado e ele perguntou qual é a área desse quadrado. Lembrando que esse 10 representa a medida do lado desse quadrado. E o AQ representa a área total, toda essa superfície interna, beleza? Mas como que nós podemos calcular isso? Bom, a área do quadrado é representada por AQ igual a lado vezes lado. Bom, prof, mas só tem uma medida. Se só tem uma medida, significa que todos os outros lados são iguais, beleza? Então, nesse caso, como é que ficaria? AQ, área do quadrado, lado vezes lado, 10 vezes o 10. AQ é igual a 100 centímetros quadrados. Lembrando que quando eu falo em área, esse doisinho tem que aparecer. Beleza então? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Vamos lá então para mais um exemplo. Vamos lá. Agora eu tenho a parte contextualizada, que é onde o nosso aluno estará aplicando todo o conhecimento adquirido em sala. Olha só, Roberto comprou um lote com formato quadrado.
sabendo que esse lote possui uma medida equivalente a 15 metros de lado. Bom, como eu já disse, fazer o desenho é fundamental para estar representando todo esse processo. Então aqui, pessoal, o desenho, nesse caso aqui, perguntando a área do quadrado. Bom, se o lote do Roberto tem 15 metros de lado, significa que todos os seus lados obtêm a mesma medida, porque ele é um quadrado. Como que eu faço para calcular a área desse lote? Bom, a área do quadrado é AQ igual a lado vezes lado. Bom, se o lado vale 15, basta multiplicar. Então eu tenho AQ é igual a 15 vezes o 15. Então, nesse caso, o AQ é equivalente a 225 metros quadrados. Lembrando que eu estou falando da medida de sua superfície interna, delimitada pelos seus lados. Beleza? Vamos lá então. Agora vou falar um pouquinho da área do retângulo, que também é uma figura geométrica plana, também tendo a sua área delimitada pelos seus lados, ou seja, as suas arestas. Quando eu falo em retângulo, eu não posso esquecer que esse cara aqui, ó, representa a altura desse retângulo, e esse cara representa a sua base, né? Então aqui eu tenho o Bzinho de base também, e aqui eu também tenho o Hzinho de altura. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então. Quando eu falo em retângulo, a área do retângulo nada mais é que base vezes altura. Mas quem é o AR? O AR representa a área do meu retângulo. Prof, pode ter exercícios que ele dá a área e pede a medida de um dos lados? Pode, isso pode acontecer. Vamos lá? E quem é o Bzinho? O Bzinho é a minha base, que representa a parte de baixo do meu retângulo. E o H é a minha altura. Beleza? Vamos lá agora fazer um exemplo em relação a isso. Bom, aqui, pessoal, nós temos um exemplo bem tranquilo, ó. Calcule a área do retângulo com base equivalente a 10 metros e altura 6 metros. Tranquilo? Olha só. Bom, na geometria, está desenhando, fica bem nítido. Então aqui eu tenho todo esse desenho que representa a minha situação. Eu tenho 6 metros de altura e 10 metros de base. Como que eu vou fazer para calcular a área do meu retângulo? Bom, a área do meu retângulo nada mais é que a área do retângulo é igual a base vezes altura. Nesse caso, eu tenho a minha altura que é 6 e a minha base que é 10. Então vamos lá então. Então a área do retângulo é igual a 10 vezes 6. A área do retângulo é igual a 60 metros quadrados. Lembrando que eu preciso colocar o ao quadrado porque eu estou falando em área de figuras geométricas planas. Agora, pessoal, mais um exemplo. Qual a medida da altura de um retângulo de base equivalente a 12 metros e área 36 metros quadrados? Foi o caso que eu disse lá, né? Desenhamos todo o processo. Olha a diferença do exemplo anterior. Então aqui eu já tenho o 36 que representa toda essa região interna, o 12 representa a minha base e a altura nós não sabemos. Se no exercício anterior eu multipliquei todo mundo, aqui é só dividir. Então como que ficaria? A área do retângulo é base vezes altura. Então o 36 vai aonde? Vai no lugar da área. Então eu tenho 36 é igual a minha base que vale 12 e a minha altura eu não sei quanto vale. Agora, quem que multiplica o 12 e dá 36? Ah, prof, o 3. Por quê? Porque 12 vezes 3 é 36. Quer dizer então que a altura desse retângulo é 3 metros. Perfeito. É isso aí, pessoal. Vamos lá? Agora, um exemplo que represente toda essa parte contextualizada que envolve o cotidiano do nosso aluno. Vamos lá? Olha só. Fernando comprou uma mesa com formato retangular, sabendo que um de seus lados, ou seja, a sua base, tinha medida equivalente a 1,8 metros.
E o outro lado, ou seja, a sua altura, uma medida equivalente a 1 metro. Beleza? Qual a área da mesa de Fernando? Olha só. Então, de princípio aqui, pessoal, nós temos o nosso desenho, né? A área do retângulo. Então, aqui, ó, quem é a fórmula da área do retângulo? AR nada mais é que base vezes altura. Então, nesse caso, eu tenho AR, que é o que? 1,80 vezes 1 metro. Nesse caso, a área do nosso retângulo é 1,8 metros quadrados. Essa medida, pessoal, é uma medida comum, né? Nessas mesas que nós temos em casa. Vamos lá, então? Mais um? Vamos lá? Agora, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho na parte relacionada à nossa plataforma, tá? O Matific. Que o Matific, ele está presente em relação ao nosso cotidiano. Nós, como professores de matemática, temos aí toda essa parte relacionada a isso. Então, aqui eu tenho, ó, qual a área deste quadrado? Bom, se eu tenho um quadrado de 2 metros, bom, como que eu vou fazer para calcular essa área? A área do meu quadrado nada mais é que lado vezes lado. Então, como é que ficaria? A área do meu quadrado é 2 vezes 2. Então, quem é a área do meu quadrado? Olha lá, colocamos ali em relação a 4 metros. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Valeu, até mais. Abraço.